Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos ao final do tempo da Páscoa e também no final da semana de preparação para a festa de Pentecostes, no final da semana de oração pela unidade dos cristãos, no final de semana que nos abre para tantas outras festas e outra caminhada. Na segunda-feira após Pentecostes, além de celebrarmos Maria, Mãe da Igreja, que foi invocada pelo Papa Paulo VI, na época do Concílio Vaticano II, e que o Papa Francisco colocou como memória também na segunda-feira após Pentecostes, também nesse ano coincide com o dia 24, que é o dia que o Papa Bento XVI colocou como dia de orações pela China, porque também é o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. São momentos em que, nesse mês de maio, tão cheio de acontecimentos, nós somos chamados a rezar nessas várias intenções, e de uma especial nessa grande festa de Pentecostes. O Círio Pascal, que nos acompanhou durante 50 dias, desde a grande vigília pascal, quando ele foi aceso, nos acompanha em todas as celebrações solenes. Hoje ele é apagado no final da última missa. Qual que é o seu simbolismo? O simbolismo é o que os evangelhos nos falam. Jesus, subindo aos céus, deixou que a promessa da vinda do Espírito Santo para fazer da igreja, dos apóstolos, dos cristãos, suas testemunhas até o final dos tempos, até os confins do mundo. Portanto, essa luz é apagada para que nós, que acendemos a nossa vela na vigília pascal, para renovar as promessas batismais, sejamos aqueles que fazem essa missão, que cumprem essa missão de levar essa luz de Cristo para os irmãos e irmãs. Portanto, na palavra, na reflexão que se faz ao apagar o Círio Pascal na última missa dominical de Pentecostes, recorda isso. A ação do Espírito Santo na igreja faz com que nós sejamos essa luz de Cristo, a igreja luz do mundo, levando Cristo à luz do mundo, às pessoas e a toda a sociedade, a todo mundo. Portanto, é a nossa missão, é o nosso trabalho. Por isso mesmo, todo esse simbolismo do Círio Pascal durante 50 dias, que agora só será aceso quando nós somos batizados, digamos batizados na igreja, lembrando aqueles que entram na igreja para ter essa luz de Cristo, e no dia das exéquias, sabendo que aquele cristão que partiu levou essa luz de Cristo até o fim da sua vida. São simbolismos que nós queremos levar conosco e lembrar dessa nossa responsabilidade diária de anunciarmos o Cristo, luz do mundo, ao mesmo tempo de vivermos iluminados por essa luz que é Jesus Cristo. A liturgia de Pentecostes, nós tivemos no sábado a grande vigília de Pentecostes, que são várias opções de leituras, e mesmo o domingo de Pentecostes também são várias opções de leituras. Mas aquela que é fundamental, aquela dos Atos dos Apóstolos, que fala de quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. E ali havia gente de toda a região, de perto e de longe, de diversas línguas faladas então, e todos ouviam e compreendiam a pregação dos apóstolos. É o contrário de Babel. Na Babel, quando o homem tenta se projetar e encontrar o Senhor, acaba da confusão das línguas. Agora, em Pentecostes, as diversas línguas são compreendidas, compreendem aqueles que anunciam levado pela ação do Espírito Santo. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua,
Nós somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Ou seja, o Espírito Santo nos faz falar a língua de todos, que é a língua do amor, a língua do amor de Deus, de amor em Deus, de Deus em nossa própria vida. Por isso mesmo, esse grande anúncio da igreja. A ação do Espírito Santo faz com que a universalidade da igreja ela chegue até os confins do mundo. E nós, claro, sabemos que muitos que vão pregar o evangelho em outros lugares aprendem a língua das pessoas, mas não basta apenas saber a língua das pessoas e da região onde você está. Precisa que você pregar a língua do amor. Mesmo entre nós, falamos a mesma língua em português, nem sempre nos compreendemos se não é na linguagem do amor. O amor faz com que nós nos compreendamos mesmo em nossa própria língua. Além disso, a ação do Espírito Santo, caríssimos irmãos e irmãs, aparece na leitura do Evangelho de João, que é uma das opções também desse domingo. Ou seja, Jesus se colocou no meio deles no domingo de Páscoa e disse: a paz esteja convosco. É a dom do Espírito Santo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Outra ação do Espírito Santo justamente é reconstruir o homem. Assim como o sopro de Deus no Gênesis faz com que o barro venha à vida, agora o sopro do ressuscitado faz com que a vida renasça nos corações que foram machucados, que foram mortos pelo pecado. E, ao mesmo tempo, que esse dom que é dado é chamado as pessoas à reconciliação, ao perdão. Tão difícil no mundo de hoje, tão complexo, com tantas vinganças, tantas raivas, mas a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Ou seja, a missão de reconciliação, de perdão na história é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e a igreja é chamada a fazer isso na própria caminhada e na própria vida. Além disso, meus irmãos e irmãs, também numa das opções de segunda leitura, fala da unidade. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 e seguintes, fala isso. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo é Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim acontece com todos em Cristo, não é? Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados à unidade, a vivermos essa comunhão entre nós, como fala a leitura, segunda, uma das opções desse final de semana, a comunhão e a unidade, que vai refletir sobre a palavra de Jesus, Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia. Ou seja, é a unidade entre os cristãos, a unidade daqueles que creem em Cristo, mas ao mesmo tempo um sinal para a humanidade toda de que é possível estarmos vivenciando e caminhando numa certa unidade, toda a humanidade. Embora nós caminhemos procurando a unidade entre os cristãos e na própria igreja, do outro lado, também de anunciarmos essa comunhão, nessa mesma pátria comum, nesse mesmo planeta onde nós moramos, a nossa casa comum. Eis aí justamente o pedido do Senhor, que a ação do Espírito Santo nos faz viver cada vez mais também essa busca. A leitura da carta aos Coríntios fala isso. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos do único Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito nos faz unidos
Ao mesmo tempo, nós vemos o mesmo Espírito nos envia em missão, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nos envia nessa missão de reconciliação, a quem perdoar os pecados serão perdoados, e falando a mesma língua, como lembra aqui os Atos dos Apóstolos, de tal maneira que todos possam compreender o que é falado, o que é dito. E depois, uma outra opção da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas, fala também o homem novo que é reconstruído. Ou seja, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem desejo contra o Espírito e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaria de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Então vai justamente falar dos frutos do Espírito e os frutos da carne. Ou seja, de viver uma vida espiritual, que não significa não viver dentro da realidade, mas uma vida com os valores do eterno, com valores da palavra de Deus, uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito concretamente. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a ação do Espírito Santo renova a igreja, renova cada um de nós também, nos faz ser missionários, evangelizadores, falar a mesma linguagem, nos envia em missão de reconciliação. A sequência de Pentecostes resume um pouco isso, muito bonito, de maneira poética. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita no íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Essa sequência de Pentecostes, que resume de maneira poética um pouco essa festa que nós celebramos solenemente nesse final de semana e que nos abre agora todo o tempo da igreja. Nós retomamos na segunda-feira o tempo comum durante o ano e, ao mesmo tempo, com todas as preocupações da igreja e as festas que vão se seguir, Santíssima Trindade, Corpus Christi, Festa dos Santos, de Maria, então, tantos aspectos, mas que nós possamos pedir sempre esse dom do Espírito Santo, para que faça a diferença em nossa vida, nosso modo de viver no Espírito, ao mesmo tempo a comunhão entre nós, sabendo que tudo é para o bem comum, sabemos conviver na unidade entre nós e, ao mesmo tempo, na missão evangelizadora de reconciliação. Quem perdoar os pecados serão perdoados, ao mesmo tempo também de falar a mesma língua, a língua que todo mundo possa compreender, que é a língua realmente da fraternidade, do amor, da construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, as várias situações, os vários desafios, que nós somos chamados a nos abrir para deixar com que o Espírito de Deus faça em nossa vida essas maravilhas e através de nós para toda a sociedade. Peçamos o dom do Espírito Santo como nós fazemos sempre. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Tudo será criado e renovareis a face da terra. É bem essa a nossa missão, é bem essa a função e missão do Espírito Santo. Renovar os corações, renovar a igreja, renovar a face da terra, para cada vez mais anunciar essa presença do Deus conosco,
O Senhor pediu para que os apóstolos permanecessem em Jerusalém para ver o cumprimento das promessas que seriam batizados no Espírito Santo. Nós também somos chamados, nós como os batizados na água e no Espírito, a assim vivermos. Que nós, meus irmãos e irmãs, vivamos intensamente essa solenidade e retomemos o tempo comum a partir dessa segunda-feira, com a festa de Maria, Mãe da Igreja, e também com a oração pela China, como nos pede também a tradição da Igreja. Que Deus nos abençoe, nos proteja e guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.